É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Com essa frase, Nietzsche nos joga diretamente no coração de um dilema humano. Dentro de cada pessoa existe um tumulto de emoções, dores e desejos contraditórios. Esse caos, muitas vezes escondido ou reprimido, não é um inimigo. Pode ser justamente a força que nos impulsiona a criar, transformar e dar sentido à existência. Imagine a cena: uma noite escura, sem direção, onde tudo parece instável e ameaçador. No entanto, no meio dessa escuridão, uma centelha de luz começa a brilhar, revelando a possibilidade de algo novo. O caos interno funciona assim: um espaço de desordem que guarda, ao mesmo tempo, o potencial de nascimento para algo grandioso. É um paradoxo. Precisamos da escuridão para gerar a luz. E se o que você mais teme, a confusão, a dúvida, a dor, fosse exatamente o que pode libertar sua grandeza? E se fugir do caos fosse, na verdade, matar a sua própria criação? Talvez o que chamamos de paz não passe de uma prisão confortável. Eu sou Paulo Rogério, e este é o Vozes Visionárias. Se você gosta de conteúdos como esse, deixa o like e se inscreve no canal. Nietzsche acreditava que a grandeza humana nasce não da calma, mas da tormenta. Mas será que conseguimos suportar esse caos sem nos perder? Desde que nascemos, somos lançados em uma vida marcada pela instabilidade. Não existe chão firme o tempo todo, e o sofrimento se apresenta em formas diversas: perdas, frustrações, rejeições, medos que insistem em nos perseguir. Para lidar com isso, criamos estratégias de proteção. Buscamos estabilidade no trabalho, segurança em relacionamentos, rotinas que nos deem a sensação de controle. Parece uma solução lógica. Quanto mais conseguimos organizar a vida, menos dor enfrentaremos. Mas na prática, essa tentativa de eliminar o caos não resolve o problema, apenas o disfarça. No cotidiano, essa busca por controle é evidente. Pessoas mergulham em carreiras que odeiam apenas para garantir estabilidade financeira. Relacionamentos são mantidos mais por medo da solidão do que por desejo verdadeiro. Até nas redes sociais, o que vemos é uma luta incessante por criar uma versão controlada e perfeita de nós mesmos. Tudo isso nos dá a impressão de paz, mas esconde uma verdade incômoda. Essa ordem artificial não elimina o sofrimento, apenas o empurra para baixo do tapete, onde continua a crescer. O problema maior surge quando essa solução revela seu custo. Quanto mais tentamos domesticar a vida, mais distantes ficamos da sua intensidade real. O excesso de previsibilidade gera estagnação. A pessoa que nunca se arrisca também nunca descobre novas possibilidades. Aquele que foge do caos evita a dor, mas também abre mão da transformação. O que chamamos de segurança, muitas vezes, é apenas mediocridade disfarçada de sabedoria. Nietzsche via esse dilema com clareza. Para ele, viver buscando apenas ordem é reduzir-se a uma existência domesticada, onde não há espaço para a criação de algo grandioso. O caos é doloroso, mas é nele que a vida pulsa com mais força. A ordem absoluta, por outro lado, mata a chama da vitalidade. É nesse paradoxo que o ser humano se perde. Ao tentar fugir do sofrimento, perde também a chance de se reinventar. Será que não é no caos que a vida realmente acontece? Será que a paz que tanto buscamos não passa de uma anestesia? E se a instabilidade que rejeitamos fosse, na verdade, nossa maior fonte de criação? O que estamos perdendo ao tentar fugir da desordem? E é aqui que surge o próximo desafio. Se o caos é inevitável e necessário, como podemos transformá-lo em força sem sermos destruídos por ele? Friedrich Nietzsche foi um dos filósofos mais provocativos e revolucionários do século XIX. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele apresentou a ideia de que é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante.
Essa frase não é apenas poética, mas o resumo de uma visão radical sobre a vida, a de que todo crescimento, toda criação e toda superação só são possíveis quando aceitamos o conflito e a desordem que habitam em nós. O caos interno, longe de ser algo a ser eliminado, é condição necessária para a grandeza. Nietzsche enxergava a vida como um constante vir a ser, um processo de transformação contínua. Para ele, não existe essência fixa ou sentido dado de fora. Somos nós que criamos o significado de nossa existência. E essa criação não nasce da calma, mas da tempestade. O caos, nesse contexto, representa o conjunto de forças contraditórias, instintos e paixões que nos habitam. Negar esse caos seria negar a própria vida. Assumi-lo, por outro lado, abre espaço para a possibilidade do novo, para o nascimento da estrela dançante. Essa visão o diferencia de outros pensadores pessimistas, como Schopenhauer. Enquanto Schopenhauer via a vida como sofrimento conduzido pela vontade cega, Nietzsche rejeitou a ideia de resignação. Para ele, o sofrimento não era algo a ser evitado ou silenciado, mas o terreno fértil da criação. O contraste é claro. Onde Schopenhauer enxergava a necessidade de negar a vida, Nietzsche via a oportunidade de afirmá-la, transformando dor em força, caos em criação. E se a dor que você tenta apagar fosse justamente a fonte da sua luz? E se o sofrimento não fosse um erro, mas o combustível para a sua transformação? Historicamente, essa visão de Nietzsche ressoa em diversos exemplos. Grandes artistas, escritores e cientistas criaram obras imortais em meio a períodos de crise e sofrimento. A genialidade de Dostoiévski floresceu em meio à dor da prisão. A música de Beethoven emergiu mesmo quando ele já não podia ouvir. Em todos esses casos, o caos interior se transformou em criação que marcou a humanidade. Nietzsche diria que é essa capacidade de dançar sobre o abismo que define a verdadeira grandeza humana. Essa perspectiva levanta uma questão perturbadora. Se o caos é fonte de criação, então talvez devamos parar de fugir dele e começar a acolhê-lo. Mas como podemos fazer isso sem sermos destruídos pela intensidade que ele carrega? O pensamento de Nietzsche não se limita às páginas de um livro do século XIX. Ele ecoa com ainda mais força em nossa vida contemporânea, marcada por crises constantes e uma busca incessante por estabilidade ilusória. No trabalho, por exemplo, quantas vezes as pessoas preferem empregos sufocantes apenas para manter um salário fixo e evitar a incerteza? Essa tentativa de escapar do caos pode até oferecer segurança, mas muitas vezes mata a criatividade, a ousadia e a possibilidade de crescimento. A rotina controlada protege, mas também aprisiona. Nas relações pessoais, vemos a mesma lógica. Muitos permanecem em vínculos tóxicos ou infelizes por medo do vazio que acompanha a ruptura. O caos de uma separação parece assustador demais. Então, opta-se por manter a ordem aparente, ainda que ela custe liberdade e autenticidade. Nietzsche diria que esse medo de enfrentar o abismo impede o florescimento de novas formas de viver e de amar. Fugir do caos, nesse caso, é abdicar da chance de gerar a própria estrela dançante. As redes sociais intensificam esse fenômeno. Ali, a busca por uma imagem perfeita se tornou uma obsessão coletiva. O feed ordenado, as fotos filtradas, as frases motivacionais pré-fabricadas criam a sensação de uma vida sem conflitos. Mas essa ordem artificial esconde a realidade. Pessoas cada vez mais ansiosas, deprimidas e incapazes de lidar com suas contradições internas. O caos é empurrado para os bastidores, mas retorna em forma de sofrimento silencioso. A ilusão de perfeição apenas aumenta a distância entre quem somos e quem mostramos ser. Nietzsche nos convida a inverter essa lógica. Em vez de negar o caos, ele sugere abraçá-lo como fonte de transformação. As crises profissionais
As rupturas emocionais e até os fracassos mais dolorosos podem ser o terreno onde nasce algo novo. O caos não é o fim, mas o início de uma reinvenção. Essa é uma lição que se aplica tanto ao indivíduo quanto à sociedade. É nos momentos de maior instabilidade que surgem as mudanças mais profundas e necessárias. E se o fracasso que você teme fosse a oportunidade que você precisa? E se a crise que te assusta fosse exatamente o portal para a sua criação? Se isso é verdade, então a grande questão é como suportar esse caos sem se perder nele. Aceitar o caos como parte da vida não é tarefa simples. O preço é alto, exige coragem para enfrentar dores profundas, disposição para atravessar crises e capacidade de se manter firme quando tudo parece instável. Nietzsche sabia que esse caminho não é para todos. Muitos preferem o conforto da ilusão, ainda que isso signifique viver de forma domesticada. O risco da lucidez é que ela não oferece garantias nem promessas de salvação. É um salto para dentro do desconhecido, onde apenas a força interior pode sustentar. Viver segundo essa filosofia significa renunciar à busca por segurança absoluta. Isso implica aceitar que fracassos, perdas e quedas não são desvios da jornada, mas partes fundamentais dela. A vida deixa de ser vista como um caminho reto e previsível e passa a ser entendida como um campo de batalha, onde o caos é inevitável. O desafio está em transformar esse campo de tensão em fonte de criação, em vez de sucumbir ao peso da desordem. É aqui que se mede a grandeza do indivíduo. O preço também se manifesta na solidão. Ao rejeitar soluções fáceis e discursos prontos, quem abraça o caos pode se sentir isolado, incompreendido pelos que ainda buscam certezas externas. Essa solidão, porém, não é apenas ausência. Pode ser espaço de gestação de novas ideias, lugar fértil onde a estrela dançante começa a se formar. Nietzsche defendia que o caminho da autenticidade exige atravessar esse deserto interior, mesmo quando ele parece insuportável. Transformar o caos em força significa não apenas suportar a instabilidade, mas aprender a usá-la como motor de criação. Cada crise pode se tornar uma oportunidade, cada dor, uma faísca para algo maior. O caos não é um inimigo a ser derrotado, mas um aliado perigoso que precisa ser enfrentado de frente. É no equilíbrio entre resistência e entrega que nasce a verdadeira potência do ser humano. Você teria coragem de pagar esse preço? De viver sem garantias, sem promessas, sem ilusões? Aceitar o caos pode te ferir, mas talvez seja a única forma de se tornar livre. E essa liberdade tem um custo ainda maior: a responsabilidade de criar o próprio sentido, sem depender de nada além de si mesmo. É essa a porta que se abre no próximo passo. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. O caos interno, feito de dores, fracassos, dúvidas e contradições, não é um obstáculo a ser eliminado, mas o terreno fértil de onde pode surgir a grandeza. Fugir dele significa abrir mão da criação. Acolhê-lo significa aceitar o risco de viver de forma autêntica e intensa. Esse dilema é perturbador porque nos obriga a escolher: viver em busca de uma paz artificial que anestesia ou enfrentar o peso do caos que transforma. Nenhuma das opções é confortável. Uma promete segurança, mas aprisiona. A outra fere, mas liberta. Nietzsche acreditava que só quem suporta a instabilidade pode gerar algo novo, dançar no abismo sem sucumbir. Essa é a coragem que separa os espíritos livres da massa conformada. Você foge do caos ou o transforma em criação? Prefere a anestesia da ordem ou a dor da liberdade? A estrela dançante que você busca talvez esteja escondida na escuridão que você teme. Se você quer se aprofundar ainda mais nas ideias de Nietzsche, assista ao vídeo sugerido na tela final. Nietzsche,
o perigo da moral de rebanho. E escreva nos comentários: eu abraço meu caos.